Vamos continuar com as marcas da graça de Deus sobre a nossa vida. Não sei se os irmãos estão lembrados do que falamos. Falamos de como era importante estarmos focados na edificação da nossa vida em Cristo e de como Pedro recomendou aos irmãos que não deviam deixar-se arrastar. Lembram-se do camarão que adormece, leva a corrente, leva a água, leva a onda? Então nós não devíamos de estar distraídos, mas devíamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso podemos abrir já em 2 de Pedro 3,17, antes de irmos para o nosso texto que estamos a explorar em Atos 7. Mas 2 de Pedro 3,17 diz: ainda ouço as folhas, este é o ruído santo das folhas da Bíblia. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro destes insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Versículo 18. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, para não descairmos da nossa firmeza, da esperança que temos em Jesus, devemos focar a nossa vida no crescimento, na graça e no conhecimento dele. Então, nós falamos a última vez em como Estevão foi um exemplo de nós, de alguém cheio da graça de Deus. E é assim que ele é descrito, não é? Logo no capítulo 6. Cheio da graça de Deus. Então decidimos olhar para as marcas da graça de Deus na sua vida, a fim de nós podermos imitar. Amém? Com certeza, eu disse que o nosso modelo maior é Jesus, com certeza. Mas é bom também observar a vida dos seus servos e como eles também conseguiram ter uma vida cheia da graça de Deus. Não sendo perfeitos, não é? Mas em uma caminhada de santificação. Então nós vimos 3 marcas. Eu não vou aqui expor a ninguém, mas eu vou dizer já quais são as 3 marcas, a não ser que alguém queira se levantar e dizer: não há nenhum valente. Vimos 3 marcas. A primeira é que a graça de Deus revelava uma vida de serviço. Lembram? Vemos como ele começou a servir no diaconado com as viúvas, também e na administração dos bens da igreja. A graça de Deus também se traduzia em uma boa reputação. Muito bem. E a graça de Deus resulta em uma vida cheia do Espírito Santo. E vimos como é que nós poderíamos nos encher com o Espírito Santo. Então nós vamos ver hoje uma 4ª marca, que é a sabedoria. Quando nós estamos cheios da graça de Deus, nós somos sábios. Na escolha dos diáconos, lembrem-se que um dos requisitos que estes homens tinham que ter eram homens de sabedoria. Ok? E Atos 6:10, que é o nosso texto base sobre Estevão, nos diz que aqueles que estavam a interrogá-lo perante as falsas acusações, não é, que tinham arranjado contra Estevão, depois de ter feito um trabalho espetacular de evangelização, diz que não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Uau! Sabedoria! Estevão era alguém cheio de sabedoria. Então Estevão, no nosso texto de Atos, ele está a ser interrogado acerca das mentiras do qual ele foi acusado, porque eles não conseguiram arranjar verdades, eles tiveram que arranjar mentiras e meias verdades, porque de alguma maneira Estevão também estava a falar de que o templo era tudo, não é? Nós agora é que devíamos de ser o templo. Ele estava, de alguma maneira, não é deitando abaixo, mas dizendo que agora ia começar um novo tempo e que o judaísmo não fazia sentido, não é? Então, claro, ele foi acusado e ele agora estava perante um tribunal.
Diz que se levantaram alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertinos e dos sireneus e dos alexandrinos, versículo 10 de Atos 6, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos, os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Então Estevão estava na evangelização e de repente pegam nele e o levam perante o sinédrio. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e contra a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. A seguir, então, Estevão se levanta e vai fazer, irmãos, uma das melhores exposições apologéticas, ou seja, defesa da fé, que nós podemos encontrar na Bíblia, acerca de Jesus como sendo o Messias, o Salvador do mundo. Estevão, através dessa exposição, e nós mais à frente vamos falar um pouco também dela, Estevão vai mostrar um conhecimento que não consistia apenas em dados, ok? Porque nós podemos ter muitos dados na cabeça, podemos ter muito conhecimento, podemos ter muitos dados sobre a Bíblia na cabeça, mas o que Estevão vai revelar é a combinação desses dados e o viver uma vida com base na combinação desses dados. Os irmãos estão a seguir? Estevão não é só um papagaio que vai repetir algo que está escrito. Estevão tem sabedoria para ligar todos os dados e viver conforme esses dados. Sabem que o termo sabedoria, no contexto bíblico, é bem diferente do conceito que nós temos no mundo ocidental, onde vivemos. Os pensadores ocidentais fazem uma distinção entre a sabedoria teórica, ou seja, ter conhecimentos, e a sabedoria prática. Mas uma coisa incrível é que os sábios hebreus, a sabedoria de Deus através dos sábios hebreus, não é? Que nós vemos muito no livro de Provérbios. Manas, estamos aí, no devocional de Provérbios. A sabedoria do Deus através dos sábios hebreus nos fazem ver que Deus não faz a distinção entre a sabedoria teórica, conhecer dados, e a sabedoria prática, agir corretamente. Não. Vejam que a filosofia grega e a ocidental afirma que uma pessoa pode estar cheia de conhecimento e ainda assim comportar-se de uma maneira tola. Concordam? Por isso que nós muitas vezes temos aquela expressão de parece mentira. Já leu a Bíblia de capa a capa e olha como age. Não é? Mas é uma coisa muito curiosa que na Bíblia Deus nos afirma que se uma pessoa conhece a verdade de como deve comportar-se, através da combinação dos dados, não é? Mas age de maneira contrária, ela é tola, não é sábia. Não é meio sábia, percebem? Ela é tola. Não é? Na consciência ocidental podemos dizer, é sábia, mas não pratica, mas é sábia. Não, segundo a Bíblia, ela não é sábia, é tola. E isto é um conceito muito curioso, muito curioso. Na ideia bíblica de sabedoria, conhecer a sabedoria e a instrução significa necessariamente colocá-las em prática. Ponto final. A sabedoria ocorre quando o conhecimento dos dados, neste caso da Bíblia, não é? Produz obediência. É só assim que uma pessoa é sábia. Então vamos refletir. Segundo a Bíblia, as pessoas podem ser chamadas de sábia somente quando se comportam de maneira sábia. É coerente com o que sabe. Está bem? E Estevão tinha esse conhecimento e vivia segundo esse conhecimento. Vejam lá a diferença com os líderes religiosos daquela época. Porque os judeus, o próprio sinédrio,
perante o qual estava conheciam os dados, mas não viviam conforme os dados. Mas Estevão conhecia os dados e vivia conforme os dados. E era isso que agora estava a produzir perseguição em ele, na sua vida. Reparem, os judeus tinham o mesmo conhecimento teórico das Escrituras que Estevão. Todos aqueles principais que estavam lá, do Sinédrio, que eram os líderes religiosos, tinham o mesmo conhecimento, tinham as mesmas Escrituras, tinham lido a Torá, tinham lido tudo. Mas negavam a Jesus Cristo como o Cristo de Deus, como o Messias. Não eram sábios, porque não viviam conforme aquilo que a palavra revelava. Percebem, os irmãos? Estevão era cheio de sabedoria. Hoje muitos dizem, eu leio a Bíblia, eu conheço esse ensinamento desde criança. Mas serão que vivem segundo esse conhecimento? Os ouvintes de Estevão, aquele tribunal perante o qual ele estava, eles dados tinham, mas não eram sábios, porque não viviam segundo eles. O que fez Estevão? Ele aproveitou essa oportunidade, porque ele sabia a falta de sabedoria bíblica que tinham esses homens. E o que fez? Agiu de uma maneira fantástica. Juntou as peças do puzzle histórico que os seus acusadores conheciam, e numa tentativa deles receberem o entendimento divino desses dados. Percebem? Ele vai fazer uma recopilação fantástica. Estevão era alguém que entendia o tempo em que estava a viver e vivia segundo esse entendimento. Ele não tinha ficado pendurado lá atrás. Ele não tinha ficado pendurado na profecia do Messias, mas ele entendia que o Messias já tinha vindo, e então agia e vivia conforme essa sabedoria. Os religiosos não. Então ele vai começar a montar o puzzle para eles, ok? Vai trocar digamos assim, as Escrituras em miúdos, vai juntar tudo para passar para eles essa sabedoria. Ele tinha compreensão dos caminhos e do propósito de Deus. Ele conhecia a agenda eterna de Deus. E como agir conforme essa agenda. E como é que eu e tu temos acesso à agenda de Deus hoje, para agir conforme a agenda? Olha, agarra-te à Bíblia. Aqui está a agenda de Deus. Não te agarres aos posts da internet, de Facebooks e de Instagrams e de todas as redes para conhecer a agenda de Deus. Eu não estou a dizer que ali não há coisas boas, e tu podes publicar coisas boas também. Mas a agenda eterna de Deus está aqui. Nós não podemos viver de versículos isolados, ok? Deus nos vai dar sabedoria para saber como agir segundo os seus propósitos, se nós buscarmos essa sabedoria nele, a combinação dos dados que ele nos deixou. Coloquemos as lentes de Deus para ver as coisas como ele as vê. E isto é sabedoria. É ver e agir em conformidade ao que Deus diz que as coisas são. Ser sábio em Deus é adquirir o conhecimento de quem é Cristo, os seus ensinamentos e viver segundo esses ensinamentos. Se nós não vivemos o que já nos foi revelado, seremos uns simples nécios. No meio de um mundo nécio. Mas nós não somos chamados para sermos nécios. Nós somos chamados para sermos sábios, conhecendo e vivendo. Conhecendo e vivendo. Sermos coerentes com aquilo que conhecemos. Há muitos que não conhecem. Nós conhecemos. Nós precisamos dar a conhecer para que a sabedoria de Deus possa correr. Quinta marca. Acabamos de ver sabedoria. Quinta marca da graça de Deus sobre a vida de Estevão. Atos 6:8 diz que, ora, Estevão, cheio de graça e poder, fazia o quê? Prodígios
e grandes sinais entre o povo. O verbo que está ali é que Estevão fazia. Porque estava cheio da graça de Deus. Marcos 16, 17 é um versículo que por vezes nós esquecemos, que diz assim: e estes sinais acompanharão aos que crerem. Estes sinais acompanharão aos que crerem. Acompanhar é estar ao lado, certo? Eu estou aqui, o sinal está comigo. Eu estou aqui, o sinal está comigo. E vocês estão dizendo, por que a Ana está a falar assim? Vamos lá chegar. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados. Quem disse isto? Jesus. Quando? Depois de morrer, ressuscitar e dando as últimas ordens depois da grande comissão. Ok? Nós encontramos isto em Marcos. Estevão provou a verdade do Evangelho através da operação de milagres no nome de Jesus Cristo. E agora pergunto eu, irmãos, nós queremos estas marcas, estes sinais da graça de Deus em nós? Queremos esta marca da graça de Deus na nossa igreja aqui, na Cova da Piedade? Queremos? Amém. Ok. Como queremos ver cura se não oramos pelos doentes? Como queremos falar línguas se não procuramos estar cheios do Espírito Santo? Como queremos ver alguém livre de opressão diabólica se não oramos e jejuamos por essa pessoa? E por aí fora. Porque estes sinais que seguirão a quem? Aos pastores. A quem? Temos crido, irmãos? Temos crido? Sabemos em quem temos crido? Amém. Deixemos que a graça de Deus se manifeste nas nossas vidas, expondo-nos nas situações em que teremos de orar e interceder para que essas coisas aconteçam. Alguém doente, oi, pastor, que ore. Vou ligar ao pastor. Pastor, fulano está doente, ore por ele. Não é? Eu quero muito ser cheio do Espírito Santo, mas também não oro. Que aconteça quando, não é? Quando Deus quiser. E estamos por aí fora, não procuramos. Queremos ver doentes serem curados, mas não oramos. Queremos ver pessoas opressas, oprimidas, diabolicamente serem libertas, mas também quando há uma manifestação, vês para que te queres. Não, irmãos, se queremos ver isso, nós nos temos que expor a essas situações e deixar que a graça de Deus flua através de nós, porque não seremos nós, é a graça de Deus que flui através de nós, e nós operaremos, mas será a graça de Deus a fluir. Entendem, irmãos? É isto importante que nós entendamos, que nós também nos temos que pôr a jeito para que as coisas aconteçam. Desculpem esta expressão. Nós temos que pôr a jeito para que isto aconteça. Sabem que nos dias que correm, há correntes de ensino que afirmam que os milagres e os sinais já não são para o nosso tempo. Sabiam? O cessacionismo é a visão cristã. Olha lá. Visão cristã. Visão cristã. Ou seja, tem princípios cristãos, mas a prática é outra. Eu não vou dizer o que é isso, porque já vimos no início o que era essa discordância. Então, o cessacionismo formula que parte dos chamados dons do Espírito Santo, apesar de terem sido fundamentais, não é, em um tempo, nos primórdios da igreja. Pronto, porque ia haver aquele shift, não é? Aquela mudança, então ali foram necessários. Agora cessaram de existir.
É o que diz o cessacionismo. E tu me vais dizer, está bem, Ana, mas há diferentes graus de cessacionismo. Sim, é verdade. Há diferentes graus de cessacionismo. Mas nós estamos a falar agora deste grau, que há muito por aí. E que levam a acomodar-se nas igrejas. Se Deus quiser curar, olha, que cure. Que cure quando Ele quiser. Eu não vou orar. Porque isso agora já não é para agora. Irmãos, isso é mentira. A palavra de Deus diz que estes sinais seguirão aos que creem. Que eram aos que só creiam naquela época? Não, então diriam aos que crerem, olha, em um intervalozinho de tempo, está bem? Haverá um momento que já não vai acontecer. A maioria dos cessacionistas creem que, embora Deus possa ainda fazer milagres hoje, claro que eles não vão dizer que não pode Deus fazer milagres, porque seria um descaramento total, não é dizer que Deus não pode fazer milagres. Mas eles dizem que o Espírito Santo não usa mais indivíduos para realizar sinais miraculosos. Não usa mais crentes, o Espírito Santo. O que está aí? O cessacionismo diz isto. E olha que muitos deles são pessoas que muitos de nós, às vezes, até repostamos nas redes. Cuidado, irmãos. Saibamos qual é a matriz doutrinária de que as pessoas que nós publicamos. Não vou dizer aqui nomes porque não é ético. Mas os irmãos fiquem alerta. Muito sinceramente, não vejo como interpretariam o versículo acima mencionado. Os verbos falarão novas línguas, pegarão serpentes, porão as mãos sobre os... Não sei como é que transmitem. Eu fui lá ao grego, irmãos. E os verbos estão lá, sim. Ninguém traduziu mal. Eram as pessoas mesmos que fariam. Eram as pessoas mesmo que fariam isto. E é verdade que nem sempre Deus opera uma cura física quando oramos por doentes. E devemos procurar em Deus a sua vontade no meio dessa doença. É verdade. Nem sempre vamos orar e vai haver uma cura. É verdade, irmãos, é verdade. Porque estamos neste corpo e este corpo se vai degradando e por vezes Deus tem um propósito com essa doença. Que pode ser para glorificar o seu nome, para curar, pode ser para fortalecer a nossa fé, pode ser para testemunho das pessoas enquanto nós estamos a passar por essa doença. E irmãos, sejamos também sinceros, pode ser para a morte. Mas morte para nós é ganho. Vá lá, que há améns aqui. Porque não temos a mesma perspectiva do mundo. Temos uma sabedoria sábia mesmo. Não é tola, é conhecimento, combinação de dados e viver com esse conhecimento. Então, eu acredito que ainda que eu morrer, eu vou estar com Deus e vou passar para melhor. Então, uma doença assim pode ter esse fim, mas também uma doença pode ser que seja para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado através da cura. Jesus disse, estes sinais acompanharão aos que creem. Não fazia sentido Jesus dizer que isto aconteceria só até certa altura, pois ele teria avisado também, não é? E não o fez. Muitos cessacionistas tentam explicar este versículo de Marcos, afirmando que, sabem, é que nem todas as cópias, nem todos os manuscritos têm esse versículo. No entanto, o fato é que está na Bíblia. O Espírito Santo protegeu as Escrituras, irmãos, e apenas permitiu que a sua verdade fosse impressa. E se esse versículo fosse falso, então isso significaria que todo o livro poderia estar comprometido e nós não vamos entrar por aí. E quem iria dizer o que estava comprometido e o que não estava comprometido, irmãos? Não vamos entrar por aí. Porque a Bíblia foi divinamente inspirada e ela é inerrante. Achamos que o Senhor permitiria doutrinas falsas no seu livro? Certamente que não. O versículo está lá porque o Senhor quis que estivesse lá. Mais uma vez, trata-se de confiar no Senhor. Sabem que é muito mais fácil negar milagres do que aceitar que não temos fé para que eles aconteçam. Pois é. Então vamos abraçar o cessacionismo, porque estamos mais confortáveis assim, não precisamos fé. Só precisamos que Deus faça quando Ele quiser. E quer dizer da indicação também do apóstolo Tiago. Tiago em 5,14 diz: está alguém entre vós doente?
Estamos a falar, irmãos, de uns 50, 60 anos, talvez 70 anos, depois, como muito depois de Jesus. Tiago está a dizer isto. Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E já agora, irmãos, quero vos dizer que este versículo não é a extrema unção. Porque há muita gente que só pede oração quando está desenganado. Irmãos, isto é para a nossa vida prática. Nós podemos chamar os presbíteros da igreja para orar sobre nós a toda hora. E há pessoas que, não, só quando a pessoa está mesmo a morrer é que chamam. Não faz sentido. Tiago diz que isto devia ser algo prático na vida da igreja. Alguém está doente, chame. Ai, vão pensar que estou a morrer. Mas isso, olha, desfaz-te dessa ideia. Isso vem do catolicismo. Isso vem da igreja tradicional que ensinou isso. A pessoa está a morrer, vai chamar o padre para orar, para ver se dizer adeus de maneira santa. Não, irmãos. Isto é uma prática da igreja primitiva. Nós temos permissão e indicação que nós devemos orar pelos enfermos. Há pessoas a ungir coisas por aí, em vez de ungir pessoas. Não é? Temos o ser humano tem uma facilidade. Venha à minha casa para ungir a minha casa, para ungir o meu negócio, para ungir o carro. Não é isso que está na Bíblia. Nós só encontramos a unção no caso de doença, que pode ser física, irmãos, mas também pode ser emocional. Pode ser uma depressão. Mas encontramos esta prática, irmãos, vamos praticar isto. Isto é ser sábio, é viver segundo os dados. Não é segundo aquilo que nós já recebemos em algum momento. Diz que a oração, o que diz? A oração da fé salvará o doente e o Senhor a oração deles e o Senhor eles oram e quem é que levanta? O Senhor. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Irmãos, oremos para que nós vejamos milagres e sinais na nossa igreja hoje. E eu sei que acontece, muita gente não testifica, não testemunha, não dá testemunho. E eu sei que há pessoas que são curadas. Às vezes compartilham conosco, mas não partilham, não testificam. Não tenhas medo de testemunhar aquilo que Deus fez na tua vida. E nós oramos, Paizinho, que ajudes a nossa fé, que tire todo o medo, que tire toda a incredulidade e que nós vejamos esta marca da graça de Deus na igreja. Sinais e prodígios. Pela mão daqueles que crerem. Aleluia. Sexta marca. A sexta marca nós vemos em Atos 6:15. Mesmo antes de Estevão fazer a sua defesa e face às acusações. Ora bem, Estevão estava à frente de pessoas que estavam a mentir na cara dele e a dizer coisas injustas dele. Quem é que já se viu em alguma situação assim? É verdade. E ele estava ali. Atos 6:15 diz que uma outra marca da graça de Deus sobre a vida de Estevão é que ele tinha um rosto especial. Então todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos nele, viram o seu rosto como de um anjo. Sabem que esta é uma expressão incomum, não é? E quando nós andamos a estudar esta expressão devidamente contextualizada, o que nós encontramos é que Estevão, cheio da graça de Deus, ele tinha um brilho invulgar, que não era algo humano. Por isso é que era apelidado de anjo. Era um semblante que vinha do céu. A cara que ele tinha naquele momento, a postura que ele tinha naquele momento, não era humano.
Por isso é que alguém escreveu isso. Porque alguma coisa estava a acontecer na cara de Estevão. Alguma coisa veio à sua cara. Irmãos, há pessoas que conseguem disfarçar bem quando alguma coisa não está bem, não é? Mas há outras que não. Vem logo a cara, não é? Fazem assim um esforço. Mas não conseguem, não é? O que nós sentimos tem a tendência a vir ao nosso rosto. Diz a palavra de Deus que a alegria formoseia o rosto. Sabem que todos estavam lá nesse tribunal? E nessa hora estavam a exercer uma função de quê? De tribunal. Estavam a julgá-lo. E sabem, irmãos, para quem não sabe, mas é muito usual para os juízes no tribunal observar a postura, a expressão, a compostura do detido, da pessoa que está a ser julgada. Porque às vezes a postura é indicadora ou reveladora de culpa ou de inocência. Há quem diga que até virar os olhos para um determinado lugar está a indicar que essa parte do cérebro está a trabalhar e é a parte que inventa mentiras, a parte da imaginação. É incrível como nós podemos estudar, há estudantes, não é, da linguagem do corpo corporal, a nossa expressão. E o Sinédrio estava a ver em Estevão algo diferente. A graça de Deus se transparece no nosso rosto, irmãos, na nossa postura face aos nossos inimigos. A paz que sobrepassa todo entendimento brilha na nossa postura, no momento onde se respira perigo, onde se respira ataque, onde se respira injustiça, onde se respira acusação. Há estudiosos que dizem que esta parte também se refere às pessoas quando têm um relacionamento tão íntimo com Deus, que no seu rosto transparece isso. Lembram-se de Moisés? Quando ia ter com Deus e falar com Deus. Quando ele descia, o seu rosto brilhava. Havia qualquer coisa no seu rosto. Irmãos, e vamos ser sinceros, lembrem-se em algum momento que tiveste mesmo aquele encontro com Deus, aquela presença fantástica na tua vida. Como foi a tua cara depois? Como é que estava o teu rosto depois? Era um rosto de quê? De paz. Era um rosto de quê? Pode acontecer, pode haver um sismo. 9.9, me dá igual. E eu estou com paz. Porque eu tenho estado com Deus. E Estevão tinha esta conexão. A graça de Deus era tão vívida na sua vida que o seu rosto transparecia isto, uma calma, um brilho invulgar. E é isso que o nosso rosto, a nossa postura deve transparecer se nós estamos cheios da graça de Deus perante situações semelhantes. E isto não tem nada a ver com procedimentos, que agora estão na moda, os procedimentos, estica daqui, estica dali, pinta, tira, põe, incha aqui para aparecer o outro lado. Não tem nada a ver com isto, irmãos. Nós podemos ter todos os procedimentos e mais alguns. Há tempos li um post de alguém que me fez rir, mesmo muito, e dizia, uma irmã nossa, talvez algumas de vocês viram, está publicado, não tem problema, foi publicado. E dizia assim, estou mortinha porque chega a hora de fazer todos os procedimentos na minha cara que eu preciso para escrever um post a dizer, sinto-me bem comigo própria. Triste, não é? Porque a importância ao rosto, ao exterior, hoje em dia, é ouro para a sociedade, mas não é sabedoria de Deus. Eu não estou a dizer, atenção, que devemos ser desleixados, não estou a dizer isso, irmãos, há um equilíbrio, está bem? O nosso coração não deve estar nisso. O nosso coração deve estar em o nosso rosto transparecer a graça de Deus. Isso é que deve ser importante. Isso é que deve ser o mais importante.
E é o maior investimento que nós podemos ter, passar tempo na presença de Deus para que o nosso rosto brilhe e possamos ser cheios da graça de Deus. Irmãs, concordam comigo? É assim que deve ser. O ter íntimo relacionamento com o Pai faz refletir a sua glória incomum em nós. Amém? E eu vou parar por aqui, tenho umas marcas, mas a gente segue outro dia, tá bem? Mas por hoje nós recebemos já uma boa paparoca. Nós recebemos umas marcas muito importantes, nas quais nós devemos refletir. Amém, irmãos? Que nós possamos ser sábios. Que nós possamos ter um rosto de anjo. Entendam a expressão. E que nós possamos combinar todos os dados que temos, o conhecimento, e viver segundo esse conhecimento. E que nós possamos ver a operação de Deus de sinais e maravilhas através e ao nosso lado, através das nossas mãos, através do nosso trabalho. Amém, irmãos? Que o Senhor vos abençoe.